Tá lá embaixo. Só vai subir para você pegar. Você está tendo a massa do mais, tira foto. O que você vai fazer? Pode se posicionar. Não filma nada. Fica de pé, gente. Isso aqui tudo é tão novo. Senhor, acho que foi feito para ser novo, assim. Pedir para as crianças se acalmarem. A partir da semana que vem elas vão ter essa linha delas para pegar. Elas gostam de estar juntas. Assim como a gente também gosta de estar junto com vocês. Então, louvado seja o Senhor por esse momento. Vocês não têm noção de como é emocionante estar vivendo isso e ao mesmo tempo maluco, porque as coisas de Deus são doidas mesmo, né? Não dá pra, nem sempre a gente consegue entender toda essa dimensão. Mas eis-nos aqui. Nós dizemos sim. E estamos aqui para responder e corresponder a tudo que Deus tem feito no nosso coração e tem nos chamado para fazer. E eu agradeço, louvo a Deus por cada um aqui compartilhando esse momento tão precioso hoje. A gente está vivendo algo novo. E a gente está vivendo esse novo junto. E eu agradeço a Deus por isso. Vamos abrir a Bíblia? Lá em Colossenses tem uma oraçãozinha de Paulo. É uma oração que ele cantou há muito tempo atrás e que eu quero colher nas nossas vidas. E quero refazer essa oração com vocês em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Tudo bem? Diz assim. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir, olha que o apóstolo Paulo pede aqui, por nós, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Oração linda,
Oração que fala de poder, oração que fala de cumprir, de conhecer a vontade de Deus, para poder viver esse poder, para poder agradar a Deus, para poder frutificar essa terra, para poder fazer parte desse reino, ao qual Ele nos chamou, né? Ao qual Ele nos chamou para viver e para fazer parte. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer por essa oração que foi plantada há muito tempo atrás e que nós podemos escolher hoje. Deus amado, queremos te agradecer, Senhor, te louvar, te engrandecer, dizer, Senhor, que o Senhor é o Deus soberano, que vive em nós, ó Pai. Um Deus maravilhoso, um Deus que não tem limites, um Deus bondoso. É pela tua bondade que estamos aqui hoje, Senhor. É um Deus que nos ama. Pai, muitas vezes nós nem merecemos esse amor e nem correspondemos a esse amor. Mas o Senhor continua a nos amar, ó Pai, continua a investir em nós, a cuidar de nós. Ó Deus maravilhoso, quem poderia ser assim tão bom nessa terra? Quem poderia nos atender, nos suprir, nos amar de tal forma, se não fosse o Senhor? Ó Deus, queremos te louvar, te agradecer por essa reunião, por esse culto, por esse novo tempo que o Senhor entregou nas nossas mãos, ó Pai. Entendemos, ó Pai, cremos que isso vem do Senhor, que vem do teu coração, ó Pai. Não temos dúvidas, ó Deus, no nosso coração, que o Senhor preparou isso para nós. Ó Deus, e queremos te entregar algo maravilhoso, melhor que nós podemos, o que vem do nosso coração, aquilo que tem de melhor, nós queremos te dar essa manhã. Ó Deus, receba, Pai. Receba em nome de Jesus o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa oração, Pai. Ó Deus, receba o nosso carinho, o nosso amor, Deus. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo nesse meio, Pai. Espírito Santo, tudo isso foi feito para te agradar, tudo isso foi feito para te alegrar. Ó, e sem a tua presença, Senhor, tudo isso aqui em vão. E nós não queremos que isso seja em vão, necessitamos da tua presença. Venha nos tocar, venha nos transformar essa manhã, porque queremos ser transformados. Venha nos fazer conhecer mais o Pai. Sim, Senhor, queremos conhecer mais nosso Pai. Ó Deus, dá-nos um coração novo, dá-nos a mente de Cristo, para que a gente possa viver realmente o teu reino, aquilo que o Senhor separou para nós, que é maravilhoso, que é glorioso. Deus, rejeitamos, ó Pai, a nossa carne, nós rejeitamos aquilo que tem nesse mundo, que o Senhor rejeita, e tomamos posse daquilo que vem do céu, e queremos viver, Senhor, aquilo que vem do céu. Ah, Deus, um tempo novo guiado, Pai, pelo Senhor, cada passo, cada instante. Ó Deus, nós queremos te amar mais. Ah, Senhor, consagra mais a nossa vida no teu altar, te agradecer, porque o Senhor é digno de ser agradecido e honrado. Ó Pai, entregamos as nossas vidas e te glorificamos por tudo que vai acontecer aqui hoje, porque sabemos, Pai, que é do teu coração e o Senhor o guia, é Senhor o mestre de tudo que vai acontecer. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, te agradeço, Senhor, por cada detalhe do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você é Deus.
nós estamos vivendo aqui é algo que só a fidelidade de Deus pode explicar. Primeiro, porque nunca passou no nosso coração pastorear uma igreja é coisa de Deus, e muito menos eu estar aqui cantando. Você não tem noção do milagre que isso é. Só cantei uma vez na vida, foi há 7 anos e meio atrás. Aí botei uma aliança no dedo da moça, não cantei nunca mais. Mas Deus sabe que Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E é essa fidelidade que nós estamos aqui celebrando nessa manhã. Um Deus que é fiel. Amém? Amém. Toda vez eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por mim. Então vou te chamar em meus braços e dançar, mesmo sem enxergar, confio em Deus, minha vida está em ti, me tiras em paz. Sou meu Deus, meu Deus,
Pensa em tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Veja a fidelidade do Senhor na tua vida. Veja a fidelidade do Senhor na tua vida. Quantos livramentos o Senhor não te deu? Quantos livramentos o Senhor não te deu até o dia de hoje? Pense na fidelidade desse Deus que te ama tanto. Ele te ama tanto que Ele te deu Jesus na cruz do Calvário. Jesus derramou o sangue dele precioso por você, por mim, para que hoje nós tivéssemos vida em abundância, para que hoje nós tivéssemos liberdade, para que hoje nós pudéssemos estar nessa manhã cultuando, adorando. Pense só, quantos livramentos Deus nos deu. A graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. A graça de Deus. A fidelidade de Deus. O amor de Deus. Deus é fiel. Por mais que nós erremos, por mais que muitas vezes nós não sejamos fiéis, Ele permanece fiel. Que a Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo. Está na essência de Deus a fidelidade, o amor, o perdão, a graça. E você não merecia isso. Eu não merecia. Mas Ele deu. Ele escolheu amar. Ele escolheu amar. Ele escolheu te amar, Ele escolheu me amar. Ele escolheu se doar. Ele escolheu se doar por nós. Sabe, Jesus não precisava passar pela cruz. Ele era Deus.
Ele era filho de Deus, sempre esteve com Deus desde o princípio. E para Deus poderia ser muito mais fácil começar de novo, começar do zero, refazer uma nova população, um novo povo. E aí ele falaria, não, vamos tirar o livre-arbítrio, porque o primeiro que nós criamos deu problema, esse tal do livre-arbítrio. Mas ele escolheu se entregar por nós. Ele escolheu se doar para resgatar. Ele não quis fazer nada diferente. Ele não quis criar um povo novo. Ele quis resgatar o que ele já havia criado. E tudo isso foi por amor. Foi por amor, somente por amor. A maior história de amor, a história mais linda de amor está na Bíblia. Quando Deus deu o seu Filho unigênito para nós, os que pereciam, não fôssemos jogados no inferno, mas tivéssemos a oportunidade de ter a vida eterna. Isso se chama graça. Obrigado, Jesus, por esse amor. Obrigado, Pai, pela graça. Obrigado, Jesus. Aí no seu lugar, só você, Pai. Agradeça. A presença de Deus é tão gostosa aqui dentro. Jesus está aqui. Está do seu ladinho. Se derrama na presença dele, se declara. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Fica à vontade no nosso meio, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Pai, para curar, para batizar no Espírito Santo, para libertar. Fica à vontade, Jesus. Fica à vontade, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Bem, Jesus, ele é tão maravilhoso que a natureza dele é fidelidade, é amor, compaixão, é algo tão lindo que palavras humanas não podem descrever. E hoje nós estamos aqui inaugurando essa igreja, Santa Ceia. É um privilégio. Eu confesso, gente, que ontem eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir. A Carol ficava, vai dormir, tenta descansar. E eu não conseguia. Eu falava, só me deixa aqui quietinho, no meu canto, Jesus falando comigo, o Pai falando comigo, coração a 200 por hora, de estar ligado no 220, eu acho. Porque eu sabia que Deus tinha algo para fazer nessa manhã, e eu tenho certeza, Deus está fazendo algo nessa manhã.
Gente, o fato de vocês estarem aqui, levantando cedo no domingo, sábado, vocês devem ter trabalhado, devem ter feito bilhões de coisas. Só o Espírito Santo para tornar isso real. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 53. Nossa, esse som tá potência, tá um negócio top. Jesus. Obrigado, Ricardo, por estar nos abençoando aqui. Deus continue te usando, varão. Deus continue te usando cada dia mais. Isaías 53. Isaías capítulo 53, nós vamos estar lendo os versos de 1 a 5 e depois de 10 a 11. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. E quem não achou, escola bíblica dominical. Em breve começaremos. Vocês fiquem ligadinhos aí, que Deus tem muita coisa aí para fazer. Isaías 53, verso de número 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso de número 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Papai, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque desde manhã o Senhor já tem feito coisas maravilhosas. O Senhor já tem falado, Deus, o Senhor já tem manifestado a tua presença, Senhor. E se nós fôssemos embora depois desse período de oração e de adoração, eu já sairia daqui satisfeito, Senhor. Mas como a tua presença é ilimitada, Senhor, o Senhor sempre tem mais, sempre há mais de ti, Senhor, sempre há mais do Senhor. Deus, nós queremos mais. Nós queremos mais porque somos insaciáveis pela tua presença, Senhor. Deus, tenhamos cada vez mais fome e mais sede por Ti, Jesus. Que o nosso coração pulse e clame pelo Senhor cada dia mais, Senhor. Que o Senhor fique à vontade no nosso meio, Pai. Enquanto estamos aqui, cura, Senhor, aquele que entrou enfermo no seu corpo. Cura, Senhor Jesus, aquele que entrou enfermo na sua alma. Deus, batiza aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo, Senhor. Distribua novos dons, ó Pai. Distribua, Senhor, visões, revelações. Deus, haja como o Senhor quiser agir no nosso meio, Pai. O Senhor é soberano, a Ti a honra e a glória, Senhor. Nós entregaremos a Ti sempre, Pai, a honra e a glória. Toma o controle desta manhã, Senhor, de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. É bem profético começar com uma Santa Ceia, né? Um culto de inauguração, e a gente vai começar com uma Santa Ceia. Porque o que Deus tem colocado no nosso coração é que nós devemos, como Atos, como a igreja primitiva, andar em unidade. Unidade de propósito. Todos nós queremos Deus. Unidade de espírito. Há um só Espírito, há um só Deus. E um só mediador entre nós e os homens, Jesus Cristo. Então é bem profético estarmos aqui nessa comunhão, no partir do pão e no cálice do Senhor, para selarmos essa comunhão entre nós, como família de Cristo, independente de bandeiras, de denominações, como uma só família, como um só corpo. E eu estava lendo esse texto em Isaías e fala sobre o servo sofredor, é o título, né? O servo sofredor. E eu fiquei pensando, falei, meu Jesus sofredor? Meu Jesus não é sofredor. Ele pode ter sofrido, mas ele não é sofredor. Aleluia. Meu Jesus, ele é triunfante, ele é vitorioso. Aleluia. O Jesus que eu conheço, ele
não é aquele pregado lá na cruz do Calvário. O meu Jesus é o ressurreto. Aleluia. É aquele que está vivo, é aquele que fala, é aquele que ouve, é aquele que intercede por mim e por você. E eu lendo esse texto, o profeta já começa: quem deu crédito à nossa palavra? E para quem foi manifesto o braço do Senhor? É o profeta dizendo: puxa, por mais que tenhamos a verdade absoluta, nem todos vão crer naquilo que pregamos, nem todos vão crer em Jesus, infelizmente. Mas Jesus, ele disse aos seus discípulos: fiquem calmos, se ouviram a mim, também vão ouvir a você. Aleluia. Se ouviram a Jesus, também vão nos ouvir. Rejeitaram Jesus, conosco pode acontecer também, de sermos rejeitados. Mas importa continuar pregando a Cristo. Importa continuar falando do que Ele tem feito nas nossas vidas, do poder que Ele tem, de como Ele transforma, de como Ele restaura. E aqui eu comecei a pensar, eu falei: Deus, onde começam todas as coisas? Onde começam todas as coisas, Pai? Quem sou eu? Né? Quem sou eu, Pai? Quem é o ser humano? O que é esse pedaço de carne que o Senhor criou? Que anda, que fala, que dá trabalho, que pensa demais, que questiona demais. Quem que é o ser humano, Deus? E aí Deus começa a me falar: olha, filho, esse aqui é o problema de muitas pessoas. Esse é o teu problema e o de muitos. Vocês se concentram muito em vocês. Vocês se concentram em vocês. Vocês querem saber quem são, de onde vieram, para onde vão. Vocês querem saber muita coisa. Quando que, na verdade, as minhas coisas, as coisas do meu reino, se entendem pelo Espírito. Primeiro você tem que entender: quem sou eu? Eu falei: puxa, Deus. Então eu descobri que desde que eu nasci eu não fiz outra coisa na minha vida a não ser pecar. Eu descobri que desde que eu nasci eu pequei e continuo pecando. E enquanto eu estiver concentrado em mim mesmo, eu vou continuar pecando. Enquanto eu estiver concentrado nas minhas forças. Porque eu já ouvi isso de muita gente: puxa, mas eu já tentei fazer campanha de oração, eu já tentei jejuar, eu já tentei ler a Bíblia e nunca consegui, porque na hora que eu vou ler a Bíblia me dá sono. Na hora que eu vou orar, eu só consigo orar uns 5 minutos e depois me faltam palavras, eu começo a ficar repetitivo. Eu não consigo jejuar, me dá uma leseira de manhã se não comer nada. Esse aqui é o problema, você está tentando. Você está tentando, meu irmão. Eu sempre tentei a vida inteira e nunca consegui. Quando eu parei de tentar, aí as coisas começaram a fluir. Esse aqui é o teu problema, meu irmão. Você está tentando. Não tenta. Para de tentar. Entenda quem é você. Mas acima de tudo, entenda quem é Deus. Entenda quem é o Senhor e quem é Jesus. Quando você entender quem é Deus, quem é Jesus, a tua vida vai mudar. A tua vida sim vai ser transformada. Jesus, ele perguntava, né? Em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 3, Jesus perguntava: que dizem os homens, né? Que dizem os homens ser o filho do homem? O que dizem de mim por aí? Jesus perguntando para os discípulos, né? Quem que eles estão falando que eu sou? Se a gente perguntar nas ruas, o nome de Jesus, ele incomoda pra caramba. Já notou? Quando você começa a falar de Deus, às vezes as pessoas falam de Deus, de um ser superior, de uma força. E aí você fala de Jesus, logo o semblante da pessoa fecha, né? Logo a pessoa fala: não, eu não quero falar de religião. Eu falo: meu Jesus não é uma religião. Meu Jesus é muito mais que isso. A Bíblia diz que o meu Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma religião. Muitos dizem por aí: Jesus é um grande profeta, né? É um profeta, é um grande homem que tinha uma palavra boa, que tinha um ensinamento bom. Jesus, um grande homem. Jesus foi muito mais que isso. Jesus foi muito mais do que um profeta. E aí dizem: Jesus também foi muito radical. Jesus foi o maior revolucionário que já existiu. Eu digo: Jesus é muito mais que isso. Jesus é muito mais que isso.
E Jesus perguntando, e Pedro, o bocudo, olha, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus fala, bem-aventurado és Simão, porque não foi a carne que te revelou, mas o Espírito te revelou isso. E aí eu começo a dizer, olha, meu irmão, as coisas de Deus você não vai entender com a tua lógica humana, nem com a tua carne, você vai entender as coisas de Deus pelo Espírito. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E ninguém vai até Jesus se não for enviado pelo Espírito Santo. Ninguém cai na consciência de quem é Jesus se ele não receber o Espírito Santo. Se não tiver aquela que muitas pessoas pensam de aquele clique, aquele declique, né? O pessoal fala, de repente eu tive um declique. Não teve declique nada, você não é uma máquina. Você é um ser humano, você teve um Espírito falando com você, um Espírito Santo falando com você, te mostrando quem é Jesus, te mostrando quem é o teu Salvador, como que você pode ter a verdadeira vida. Por muitos anos eu andei por aí pelas baladas achando que isso preencheria o vazio da minha vida. Por muitos anos da minha vida eu achei que os bares, que as bebedeiras com os amigos iriam preencher todos os vazios que eu sentia na minha vida. E sabe o que eu descobri com isso? Que eu só estava me estragando. Porque bebendo, eu estava tendo problema de saúde, estava tendo problema financeiro, porque ninguém dá bebida de graça, te vendem. E o vazio continuava lá. Só quando eu entendi que era Jesus que tinha exatamente o tamanho do vazio do meu coração, eu não senti mais esse vazio. Jesus, ele tem o tamanho exato do vazio da tua vida. Jesus, ele tem o tamanho exato para responder a essa tua necessidade de ter algo. Porque o ser humano, ele é insaciável. Nós queremos sempre mais e mais e mais e mais e mais. A gente vai se tornando insaciável. E o ser humano, ele tem uma qualidade que nenhum outro animal tem. Ele se destrói. Ele é autodestrutivo. Acho que, não sei, ele pensa que tem um botãozinho aqui nele, autodestruição, e ele aperta esse botão toda hora. Ele mesmo se destrói. Entenda, meu irmão, quem é Jesus? Jesus é muito mais do que uma religião. Quando você for sair daqui e te perguntarem quem é Jesus, pode estufar o peito, encher a boca e dizer, Jesus é o meu Salvador. Aleluia. Jesus é o meu Senhor. Aleluia. Ele deu a vida dele por mim. Jesus, para mim é tudo. Pode encher a boca para falar, meu irmão, você não vai estar enganado, não, você vai estar falando uma verdade. Você vai estar falando daquilo que é verdade, da verdade absoluta, da única verdade absoluta. Jesus. Pode estufar o peito e falar, Jesus é o meu Senhor. Porque para ter efeito na sua vida, Jesus precisa ser seu. Não adianta Jesus ser só meu e não ser seu. Não vai mudar nada na tua vida. Tua vida vai continuar a mesma. Jesus tem que ser teu. Jesus tem que estar morando em você. Porque muita gente fala, mas eu tenho Jesus no meu coração. Ele vai fazer o que com ele aí dentro? Vai fazer o que com ele aí dentro? O coração vai trancar Jesus? Vai trancar Jesus no teu coração e deixar ele lá? Jesus não é um amuleto. Jesus é um estilo de vida. Jesus é a verdadeira vida. Jesus está no teu coração, então mostra que ele está no teu coração com as tuas atitudes. Jesus é feito para ser compartilhado. Jesus, ele é feito para ser compartilhado. Jesus, ele veio aqui na terra e ele mostrou para a gente com os exemplos de que nada é feito sozinho. Ele, sendo Deus, não andou sozinho, ele andou com 12. Mostrando, olha, tudo que eu tenho, eu compartilho. Então sigam o meu exemplo. O que vocês tiverem, compartilhem. E meu irmão, você tem algo tão precioso dentro de você. A minha Bíblia diz que você tem um tesouro e um vaso de barro. Para que a glória seja dada a Deus. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Você tem algo tão poderoso, algo que pode mudar a vida de uma pessoa ao seu redor. Sabe aquele teu vizinho que vive chorando, vive depressivo? Você tem dentro de você algo que pode curá-lo. Sabe aquele teu vizinho que vive reclamando, que para ele nada dá certo? Dentro de você tem algo que pode curá-lo. Não guarde só para você, compartilhe. Jesus deu um exemplo, falando, olha, o que eu tenho, eu divido com vocês. Então divida o que você tem com o teu irmão, divida esse Espírito Santo que está dentro de você.
Não fica calado, meu irmão. Não fica parado de braços cruzados. Hoje o mundo está caminhando a passos largos para o pecado. Passos largos para o inferno. E nós de braços cruzados, minha gente, não pode. Não podemos ficar de braços cruzados. O reino de Deus ele é feito em ação, em constante ação. A gente tem que agir a todo tempo. Jesus ele dizia, o meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus não parou, Jesus não foi improdutivo. Não, Jesus produziu o tempo inteiro. Jesus, tudo que ele fazia tinha um propósito, tudo que ele fazia era visando o bem de outras pessoas. Ele sempre queria compartilhar aquilo que Deus falava com ele. Jesus ele separava um tempo para orar. O Pai falava com ele, logo ele compartilhava com as pessoas. Jesus, quando ele crescia na graça e no conhecimento, né, em Lucas, a gente tem um pequeno lapso entre Jesus, aos 12 anos no templo, e depois Jesus já começando a ser batizado por João Batista. Mas eu acredito que nesse período Jesus lia os profetas e ele compartilhava. Jesus se alimentava para poder compartilhar com outras pessoas. O que nós estamos fazendo hoje é o compartilhar de algo, o compartilhar do corpo e do sangue de Jesus. Para mostrar que o reino de Deus é feito de compartilhamento. Nós devemos compartilhar tudo aquilo que nós recebemos com outras pessoas. Se você está aqui hoje é porque alguém compartilhou o Espírito Santo com você, compartilhou uma palavra, te disse algo, orou com você. Você está aqui porque você é resultado de alguém que se doou na sua vida. Você está aqui porque alguém pagou um preço te servindo, te orando com você, de alguma maneira, te convidando. Existe um filme muito antigo, que se chama Corrente do Bem. Alguém já assistiu? Esse filme é muito bom, é o filme do Passe Adiante. O menininho tem uma ideia para um trabalho de escola, e ele tem uma ideia, ele fala, olha, o mundo está tão perdido, as pessoas vivem por aí sem rumo, sem acreditar em nada, fazendo sempre aquilo que lhes causa mal. Então eu decidi fazer algo, desafiar a pessoa a compartilhar uma boa ação, a fazer o bem para alguém, passando adiante. Por exemplo, você recebeu um bem, passe adiante. Alguém orou com você, passe adiante. E ele fez isso achando que era somente um trabalho de escola, e depois o resultado foi que uma cidade inteira, o negócio correu e se espalhou por vários lugares e virou uma corrente de boas ações. O reino de Deus é parecido. Passe adiante, compartilhe. Alguém orou com você, ore com outra pessoa. Alguém pregou para você, pregue para outra pessoa. Alguém te deu alguma dádiva, abençoe outra pessoa. Alguém investiu tempo na sua vida, invista tempo na vida de uma outra pessoa, passe adiante. Compartilhe isso que você está recebendo. Compartilhe o que Deus tem falado com você. Eu tenho certeza, Deus não é um Deus de boca calada, Deus é um Deus que fala. E Ele não fala somente com profetas que levantam no meio da igreja e dizem, eis que te digo. Ele fala com cada um de vocês. Aleluia. Compartilhe o que Deus tem falado com você. Compartilhe aquilo que o Espírito Santo está soprando no teu ouvido. Sabe aquilo que está queimando no teu coração? Compartilhe. A missão de Jesus foi compartilhar o reino com os seus discípulos. Foi mostrar o caminho para chegar até lá. Faça o mesmo. Mostre o caminho para alguém. Mostre Jesus para alguém. Eu lembro há muitos anos atrás, quando nós nos casamos, e aí passou um tempo, aí quando a gente se casou, a gente foi morar com a minha mãe, né? 2 Durengo, Kid, casados, sem lenço, sem documento, com pouco dinheiro, fomos morar com a minha mãe, e aí economizamos daqui, fizemos conta de lá, alugamos nosso primeiro apartamento, perto até da casa do Fernando e da Dani, lá em Iver. E aí a Dani, toda feliz, quis compartilhar algo com a gente, um aspirador que ela tinha comprado, um Carrefour, R$29,90. Toda feliz, querendo compartilhar essa bênção.
E aí o Fernando, sempre muito duro, né, de vez em quando, ô Dani, você não tem que compartilhar só coisas não, Dani, compartilha Jesus também. Jesus é muito mais precioso que esse aspirador. Aí eu fiquei caladinho, né, porque eu já ia compartilhar aspirador com outra pessoa. Eu fiquei na minha, eu falei, deixa eu ficar quieto, senão eu vou tomar, né, de tela. Mas isso nunca saiu da minha mente. Cara, Jesus foi o que de mais precioso eu recebi. Cara, eu tenho que compartilhar com alguém, não é só promoção que eu compartilho, não. Jesus foi o presente mais precioso que eu recebi. Eu tenho que compartilhar. Esse perdão que eu recebi, eu sendo pecador, e olha que eu era bastante pecador, eu não era endemoniado, eu endemoniava o capeta. E Deus me perdoou. Deus me transformou, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, Jesus, eu tenho que compartilhar, Jesus, isso. Eu tenho que compartilhar do Senhor com alguém. E sabe quando você sai, primeiro que você acha na rua, você quer falar? Nossa, eu falei, eu tenho que compartilhar Jesus, a missão dele. A missão de Jesus, nos reconciliar com Deus. Nos reconciliar com o Pai, você imagina? Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Adão, o primeiro homem, né? Adão e Eva lá no paraíso. Minha Bíblia fala que todos os dias Deus ia lá conversar com eles. Na viração do dia, Deus ia lá. Você imagina, gente, na viração do dia, Deus chega, pega uma cadeira, senta, e aí, Adão, me conta, como é que foi teu dia? Cara, você imagina Deus chegando para você, Tom, e fala aí, Tom, qual foi a produção de hoje? Como é que foi aí, Tom? Mesmo ele já sabendo que ele é onisciente, mas ele querendo ter diálogo. Tom, me fala aí, Tom, e aí? Imagina, oh Jesus. E Adão falava face a face com Deus. Porém, pelo pecado, isso foi cortado. E aí nós pensávamos, puxa, nunca mais, então, próximos de Deus, aquela intimidade com Deus, nunca mais. Não, Jesus falou, peraí. Eu ligo, eu faço isso, ó. Homem, Jesus. Não homem, Deus. Deus, Alessandra, homem, o Tom. Não alcança, mas Jesus fez isso aqui, ó. Aleluia. E Jesus ainda quer fazer mais, ele quer fazer assim, ó. Amém. Aleluia. Jesus quer que o homem e Deus andem de mãos dadas. Ele quer que você ande de mãos dadas com Ele. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais os teus laços com Deus vão se estreitar. Aleluia. Mais você vai entender quem é Deus. Quando você se aproximar de Jesus, mais você vai entender quem é você. Mais você vai entender quem é Deus e as coisas na tua vida vão fluir. Porque aí você vai entender, Deus, não há nada que eu faça que mude o teu amor por mim, então eu vou viver para esse amor. A Bíblia diz que um morreu por todos, para que os que vivem, nós, não vivamos mais para nós, mas por aquele e para aquele que morreu por todos. Aleluia. Hoje eu sou uma nova criatura, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Jesus. Então eu tenho que me preocupar com o que Jesus se preocupa. Eu não tenho mais que me preocupar com a minha vida. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que parar de trabalhar, de estudar, abandonar a família. Mas eu tenho que priorizar Jesus. Eu tenho que priorizar as coisas do reino. Porque se eu priorizar Jesus, as coisas que antes eu dava maior importância, eu vou resolver bem mais simples. Porque Deus fala para eu cuidar da minha família. Se eu priorizar o que Ele fala, eu vou estar cuidando da minha família, automaticamente. Porque eu vou falar, eu tenho que cuidar da minha família porque é a família de Deus. A minha casa é de Deus. Eu entreguei meus filhos, minha esposa para Deus. Então eu vou cuidar porque é de Deus. Quando eu entendo que tudo é para Jesus, eu vou cuidar do meu trabalho. Porque a Bíblia diz que tudo o que façais, façais de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Porque é do Senhor que nós recebemos a recompensa da herança. Então no meu trabalho eu vou ser o melhor, porque eu trabalho para Jesus. O meu patrão na terra é só um canal. Eu trabalho para Jesus. Você entende como tudo muda de ótica? Tudo muda. Você vai fazer tudo muito melhor, porque você está fazendo para Deus. Então quando você passa a viver com Jesus,
Quando você passa a andar com Jesus, o fardo fica mais leve. Jesus ele fala: pega o teu pesado, me dá. Troca pelo meu leve. Troca pelo meu que é leve. Meu irmão, se está tendo peso na tua vida, está servindo a Jesus e está tendo peso, está sendo puxado, está sendo difícil, para tudo, para tudo. Se servir a Jesus está pesado, está difícil, para tudo. Porque o meu Jesus diz que o fardo dele é leve. Se está tendo peso na tua vida, tem alguma coisa errada. Para e ora. Para tudo que você está fazendo, deixa a religiosidade de lado. Porque às vezes nós viramos religiosos demais. Porque achamos que fazer as coisas dentro da igreja, eu estou fazendo a obra de Deus. E se a obra de Deus for resumir só dentro da igreja, então é um serviço muito pequeno e medíocre. A obra de Deus é muito mais do que isso. Então, se está trazendo peso para você, para tudo. Você corre um grande risco de estar se tornando um religioso. Você está correndo um risco de se tornar um religioso, um fariseu dos tempos modernos. Para tudo. Jesus disse que o fardo dele é leve. Está pesado? Para, ora, entrega para Jesus. Deixa ele deixar tudo mais leve na tua vida. Flui em Jesus. Com Jesus não tem forçação de barra. Com Jesus eu não tenho que ficar fingindo fluir no Espírito. Eu não tenho que estar fingindo emoção. Eu não tenho que estar fingindo profecia. Jesus é fluir. Jesus é leve. Jesus não tem peso. Jesus não tem peso. Não tem esse problema. Flui. Não tem quando você está nadando numa piscina, você cansa de bater os braços e fala: deixa eu apoiar aqui. Só ficar tranquilo, flutuando. Do mesmo jeito é no Espírito. Flutua, meu irmão. Para de dar abraçada. Para de tentar não afundar com os teus próprios esforços. Olha, deixa o Espírito te guiar no que você tem que fazer. Tua missão vai ficar muito mais leve, muito menos pesada. Não tem mais castigo para nós hoje, se estamos em Jesus. Porque a Bíblia diz aqui, no verso 5, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que era para mim e para você, Jesus levou. A condenação que era para mim e para você, Jesus levou. A graça nos alcançou. Sabe o que é graça? É receber aquilo que você não merecia receber. Isso chama-se graça. O favor imerecido de Deus. É receber aquilo que eu não merecia receber. A vida eterna. Eu não merecia ir para o céu. Eu não merecia receber o Espírito Santo, mas pela graça Ele deu. Receba pela graça, não entenda, seja mais leve, seja menos exigente com você mesmo. Seja menos exigente com você mesmo. Seja mais leve. Entenda que é a graça. Não estou querendo tirar as responsabilidades das suas costas. Não, nós temos responsabilidades? Temos. Porque Deus ele também exige de nós algumas coisas. E a maior delas é a obediência. Isso Deus exige, é condição sine qua non para viver com Deus, obediência. Obediência é o que Deus nos exige. Aí você fala, mas Ele também exige santidade. Faz parte da obediência. Se você obedece a Deus acima de tudo, um pacote está incluído. Você vai ser mais santo, você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai amar mais, você vai fazer tudo mais. Se obedecer a Deus é o que Deus exige de nós. Ele não obriga ninguém a servir. Ele não fala, eu quero que todo mundo me sirva agora pela força, pela violência e tal, e manda um anjo para botar a espada de fogo no teu gogó, e se você não for para a igreja e não obedecer, ele corta a tua cabeça. Não é assim. Deus ele fala, você quer me seguir? Você vai ter que me obedecer. Se você quiser, você vai ter que me obedecer. Quer vir? As condições são essas. Ele pergunta, ele te dá a escolha. Ele te dá o poder de decisão.
Os versículos 10 e 11 é tão lindo. Porque aí você pensa, puxa, mas Jesus só sofreu, só penou, só foi moído, só foi transpassado. Não, veja só. Nos versículos 10 e 11, a Bíblia diz que ele verá o fruto do seu trabalho recompensado. Ele verá e ficará feliz, sabe? Jesus lá na cruz do Calvário, depois de ter sofrido tanto, ele olhou e falou, não, mas vale a pena, sabe por quê? Do lado dele, dos dois lados, tinham dois bandidos, dois criminosos, né? E um virou e falou, então vai. Olhou, né, o que estava escrito na cruz, rei dos judeus, vai, tu não é rei? Desce aí da cruz e tira a gente daqui, a gente vai acreditar que tu é rei. O senhor não é rei? E aí a gente, quando lê essa parte na Bíblia, a gente fica com raiva, porque dá vontade de dar na cabeça do bandido e falar, olha, se eu tivesse ali, eu tinha dado uma pedrada bem na testa dele. A gente fica com raiva, né? Mas muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente fala, Senhor Jesus, o Senhor não é o Todo-Poderoso? Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não sei. Olha, Deus, eu sou dizimista e ofertante, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, que o devorador ainda continua aparecendo. Sabe o que é isso? É a mesma coisa que o bandido está falando. Mas tu não é o Todo-Poderoso? É a mesma coisa. Eu achava que... Eu ficava com raiva do bandido quando eu entendi isso. Eu falei, puxa, eu faria igual então. Talvez eu seria daqueles que iria estar lá zombando de Jesus. É igual quando a gente lê, quando Jesus diz, né, para os fariseus, eles me adoram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu sempre falava, é isso aí, Jesus, dá nos fariseus, dá neles, Jesus. E até que um dia, num culto, o Espírito Santo falou bem no meu coração, falou, o louvor começou e você estava pensando nas suas contas, né? Estava pensando no seu aluguel que você tem que pagar. O louvor começou e você estava pensando, mas saindo daqui da igreja eu vou ter que passar em tal lugar. O louvor começou e você estava lá pensando, né? E amanhã, quando eu chegar no meu trabalho, eu tenho aquela tarefa, eu tenho aquela missão. Não, meu Deus, como é que vai ser amanhã, o dia? Você está fazendo aquilo que os fariseus estavam fazendo, porque você está cantando Deus fiel e pensando na conta, pensando no que você tem que fazer. Então você está adorando só com os teus lábios, teu coração está longe. Dorme com essa. Eu estava num culto adorando, nesse dia eu não estava tocando, estava lá, glória, mas pensando, né, no aluguel, não, mas a gente paga aluguel, já chegou o boleto pelo e-mail, não, mas eu vou pagar. Deus é fiel. E aí o Espírito Santo falou, por que você não está louvando de coração? Por que você está pensando em outras coisas? Por que você não está se entregando aqui? Você está parecendo aqueles que me louvam só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Na mesma hora eu sentei. Falei, Deus me perdoa. Me perdoa, Deus. Muitas vezes a gente lê as coisas na Bíblia e acha que é só para o outro, né? Dá-lhe Jesus nos fariseus. A gente lê o capítulo 23 de Mateus e fica, é isso aí, Jesus, dá nos fariseus, dá neles, e estipulada. Pensa se você não tem atitudes parecidas. Pensa se você não tem uma atitude igual. Antes de jogar pedra no outro, pensa sobre a tua própria vida. É o que Deus tem me levado a fazer todos os dias antes de julgar alguém. É pensar na minha própria vida. Antes de condenar alguém, é pensar nas minhas próprias atitudes. É pensar no que eu tenho feito. Porque eu tenho falado, mas as pessoas estão aí, ninguém quer saber de Deus, ninguém quer mais compromisso com Deus. Nas igrejas você vê tantos pastores que não servem a Deus, que estão aí explorando as ovelhas. E aí Deus fala, o que você, Michel, tem feito para mudar isso? O que você tem feito na tua vida para mudar isso? Pensa, pare para pensar. Muitas vezes as atitudes que nós reprovamos nos outros são aquelas que nós vemos em nós mesmos. Pensa, hoje é um dia tão especial, um dia de ceia. O apóstolo Paulo ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Pensa no que
você tem feito, como está o teu altar com Deus. Pensa no que você tem feito para ser um cristão melhor. Pensa no que você tem feito para ser um servo de Deus melhor. Não estou querendo aqui dar cipoada em ninguém, não. Eu estou botando a minha própria cara, tá? Porque eu também tenho atitudes em mim que precisam ser melhoradas. Todos os dias eu tenho que pensar no que eu posso fazer para ser melhor para Deus. Pensa também, para um pouquinho. Hoje nós vamos fazer algo tão importante, nós vamos participar do sangue do corpo de Cristo. Hoje nós vamos estar tendo comunhão com o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Mas sabe o que é comer e beber indignamente? É às vezes você, não, eu estou bem na igreja, mas está brigado com algum irmão, tem rixa com alguém, ai, não falo com fulano, não perdoa o ciclano. Participar do sangue do corpo de Jesus indignamente é isso. É você ter algo pendente para resolver e ficar protelando. Puxa, eu ofendi o meu irmão, ai Deus, me perdoa, me dá uma oportunidade de criar a reconciliação com ele, de ir lá e me reconciliar com ele, Deus. Ninguém está aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque Deus me levantou para servo e não para juiz. Mas a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Se nós fôssemos viver segundo a nossa vontade, nós estaríamos todos perdidos. Porque Jesus dando um discurso, Jesus ensinando como é a conduta humana, até os discípulos se assustaram. Os discípulos disseram, duro discurso em Jesus. Dura essa palavra em Jesus. E muitos começaram a deixar de seguir Jesus por causa dessa palavra. Ele virou para os discípulos, vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir com eles? E aí um vira e fala, puxa Jesus, é duro esse teu discurso. Então quem é que pode se salvar, Jesus? E aí Jesus categoricamente diz, para o homem é impossível. Mas glória a Deus que existe uma vírgula nessa frase. Porque ele coloca uma vírgulazinha e diz, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Para eu me salvar seria impossível pelas minhas obras, mas para Deus me salvar é possível. Pela graça Ele nos salvou, pela graça Ele derramou do Espírito, pela graça Ele nos perdoou. Entenda, meu irmão, a graça nos perdoou, nos alcançou. Hoje nós vamos estar participando dessa Santa Ceia. Entenda o que é a graça na sua vida. Se você tem algo que te impede de participar, peça perdão ao Senhor. Fala, Deus, me cria uma oportunidade de poder reconciliar, de consertar isso. Porque eu quero participar do teu corpo e do teu sangue, Jesus. Se você lembrar que tem algo na tua vida a consertar, peça perdão a Deus. Se humilhe, se quebrante, se conserte. E Deus é poderoso para perdoar. Deus é poderoso para nos salvar, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Aleluia. Nada é impossível para Deus. Nada. Me tirar do pecado não é impossível para Deus. Me tirar do inferno não é impossível para Deus. Me fazer um cristão melhor não é impossível para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus tudo é possível. Entenda, meu irmão, a graça te alcançou, pronto, acabou. A graça te alcançou, receba dessa graça. Tire esse peso das tuas costas. Não estou aqui querendo pregar uma doutrina liberalista, muito pelo contrário, estou querendo fazer te entender a graça, querendo fazer com que você entenda o que é a graça. O que é a graça de Deus. Entenda o que é a graça de Deus. Receba da graça de Deus. Viva pela graça de Deus. Quando você entender, você vai se submeter a Deus. As coisas vão fluir na sua vida, mas receba da graça de Deus. A graça nos alcançou. Porque Jesus
fez o que ninguém poderia fazer por mim e por você. Jesus tomou tudo, tudo. Pecado, maldição, iniquidade, falta de caráter. Jesus pegou tudo isso e falou: me dá, eu tiro de você e agora viva pelo meu Espírito, viva pela minha graça, porque eu te perdoo. Você agora está perdoado, eu não lembro dos teus pecados. Se você se arrepender de verdade, de todo o teu coração, Deus ele é poderoso para perdoar os pecados, para fazer de você uma criatura nova, para fazer de você uma pessoa nova. Então receba, se arrependa, se quebrante, faça o que for preciso para viver com Deus. Não existe vida fora de Deus, não existe vida fora da presença de Deus. Tudo que for fora da presença de Deus é enganação, é mentira, é passageiro. Tudo aquilo que estiver fora da presença de Deus é passageiro, é enganoso. Mas tudo aquilo que está dentro da presença de Deus, envolvido pela presença de Deus, é eterno, é atemporal e te completa. Fica de pé. Nós vamos estar servindo a ceia. Mas antes eu queria orar. Sabe por quê? Porque nada na vida do homem é feito sem oração. Nada na vida do ser humano é feito sem antes perguntar para Deus. E hoje nós vamos estar fazendo algo muito sério. Nós vamos estar participando do sangue, do corpo de Jesus, sabe? Aquele sangue precioso que perdoa, que restaura, que purifica. E a Bíblia diz que nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Então eu queria orar com você. E é só você e Deus agora. Pergunta para Deus. E se Deus te mostrar alguma coisa que você tem que consertar, se arrependa, se quebrante e coma desse pão e beba desse cálice. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é poderoso, Deus. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, nesta manhã, porque o Senhor tem falado conosco, Deus, a respeito da tua graça. O Senhor tem falado conosco a respeito da tua unção, Senhor. E Deus, nós não poderemos sair daqui da mesma maneira que entramos, ó Deus. Nós queremos sair daqui cheios do Espírito Santo. E para isso, Senhor, nós temos que ser participantes do teu corpo, participantes de um só corpo, Senhor, da mesma comunhão, Senhor, contigo. Queremos participar, Senhor, dessa comunhão que nos junta com o Pai, que nos liga com o Pai, Senhor. Mas, Deus, sabemos que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Os nossos pecados e as nossas iniquidades, ó Deus, fazem separação entre nós e o Senhor. Mas pela graça de Jesus, pela graça e amor infinito de Jesus, nós fomos perdoados, ó Pai. E isso nos reconcilia novamente contigo. E podemos viver, Senhor Jesus, de intimidade em intimidade, Senhor. Podemos sintonizar o nosso coração com o Teu, Senhor. Podemos ajustar a nossa mente com a Tua, Deus. Nessa manhã, Senhor, fala a cada coração, fala a cada um, Senhor, o que em nós precisa ser consertado, Senhor. O que em nós precisa ser mudado, Senhor. O que o Senhor quer restaurar em nós, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, comer deste pão e beber desse sangue do Senhor, ó Pai. Beber desse suco de uva que vai representar o Teu sangue, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ouvir o Espírito Santo e nos arrependermos em tudo aquilo que Ele nos mostrar e se quebrantar, Senhor, verdadeiramente e abandonar essas práticas, ó Pai, para vivermos uma vida nova, para vivermos em uma novidade de vida, Senhor, porque nós queremos ir para a nossa verdadeira pátria, nós queremos ir para Jerusalém celestial, nós queremos ir, Senhor, aonde o Senhor está, nós queremos morar contigo para todo sempre, Deus, para todo sempre e sempre e sempre, Senhor. Queremos sintonizar o nosso coração com o Teu, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala conosco, Senhor, o que devemos consertar em nossos corações. O que devemos, ó Pai, consertar em nossos corações para Te servir com eficácia, Senhor, para ser participante do Teu corpo, Pai. E Espírito Santo, nós não limitamos a Tua ação
Aquilo que o Senhor nos mandar fazer nesta manhã, nós faremos, ó Pai. Nós faremos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Deus, fala a cada coração, Senhor. Fala, Senhor Jesus. Fala com cada um, Senhor. Espírito Santo, lavassura de canda, lavassura de canda, lavassura. Ora basura de canda, lavassura de canda, lavassura de canda. Oh, Jesus. Nessa manhã o Senhor quer tratar com cada um, Pai. Oh, Deus. Nessa manhã o Senhor quer tratar individualmente com cada um. Nessa manhã o Senhor quer levar pessoas para o Teu reino. O Senhor quer encher pessoas do Espírito Santo. O Senhor quer encher, Pai, com o Teu Espírito, com a Tua graça. Deus, eu tenho certeza, Pai, que nós não sairemos daqui, Senhor, da mesma maneira que entramos, Pai. Deus, o Senhor está me mostrando, Pai, que existem pessoas aqui que precisam, Senhor, restaurar o altar, que precisam consertar a vida contigo, Senhor. Deus, não deixa a vergonha fazer essa pessoa sair daqui da mesma maneira que entrou, Pai. Não deixa a timidez, ó Pai, fazer ela sair daqui do mesmo jeito que entrou. Mas que ela seja agora, Pai, impactada pelo poder do Espírito Santo. Ô Espírito Santo, enche o Espírito Santo cada um aqui. Enche, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai tocando em cada um. Ô Deus, vai enchendo. Vai enchendo até transbordar, Deus. Vai enchendo o Espírito Santo até transbordar. Vai enchendo. Porque quanto mais cheios de Ti, Senhor, menos carnalidade. Quanto mais cheios de Ti, Senhor, menos espaço haverá para o pecado. Quanto mais cheios de Ti, Senhor Jesus, menos espaço para as coisas que não Te agradam, Senhor. Vai enchendo, Pai. Vai enchendo, Senhor, até não aguentarmos ficar de pé, Senhor. Vai enchendo, Senhor. Arrebata corações para o Teu reino nessa manhã, Senhor. Jesus, trata. Leva, Senhor Jesus, para o Teu reino. Espírito Santo, toca em cada um, arrebatando para o Teu reino agora, enchendo, batizando e curando. Espírito Santo, enquanto iremos orar por esse pão, por esse suco de uva, continue agindo em nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, que privilégio, Senhor. Nós temos, Senhor, essa manhã, Senhor, de estar no corpo de Cristo, Senhor, reunido, Senhor, para agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso. O Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos amado. E que amor tão grande, maravilhoso, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Nós oferecemos, Senhor, esse pão, Senhor, que é representado, é um símbolo, Senhor, do Teu corpo, moído por nós. Obrigada, Senhor. É uma gratidão muito grande, Senhor, que nós temos feito em nosso coração. E nós, Senhor, consideramos a Ti, Senhor, esse pão. Lembrando, Senhor, o Teu sacrifício em nosso lugar. Muito obrigada, Senhor. Amém. Pai, nós queremos também consagrar o suco a Deus, esse suco que representa o sangue da nova aliança, Senhor. Nós queremos Te glorificar, Pai, porque foi através desse sangue que nos permitiu estar aqui hoje, Senhor. Foi através desse sangue que as nossas feridas foram curadas, as nossas dores foram saradas, ó Deus. E hoje nós podemos estar aqui reunidos como igreja, como irmãos, diante da Tua presença. Nós consagramos a Ti esse suco de uva, Pai. E que ele seja neste momento, ó Deus, no momento em que a gente for ingeri-lo, Pai. Que traga em nós renovo. Que traga em nós, Senhor, novos compromissos, ó Deus. Assim como representa no reino espiritual a nova aliança, a aliança que havia sido quebrada entre o homem e Deus, que possa representar em nós, Senhor, essa nova ligação, Pai, um novo compromisso, novos objetivos, ó Deus. Pai, que nós possamos estar diante da Tua presença, Senhor, de maneira verdadeira. Em nome de Jesus, Senhor. Que seja um mar
seja um momento de renovo nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Amém. Se entregue a Jesus nessa tarde, nessa manhã. Declare o teu amor por Ele. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Se tua presença eu morro. Se tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que é como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tem é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu. Amados, esse pão que você recebeu hoje simboliza o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo nos ensina que o que ele mesmo recebeu do Senhor Jesus, ele também compartilhou conosco. Ele nos ensina que na noite em que o Senhor Jesus foi traído,
Ele tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: comei, este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Porque eu amo vocês, eu estou dando o meu corpo, partindo por vocês, para que vocês não precisem sofrer, para que vocês não precisem padecer. Eu entrego o meu corpo a vocês. Esse pão que está na sua mão simboliza o corpo de Cristo. Todos juntos possamos comer este pão. Pode comer o pão. Oh, Jesus. Semelhantemente, Jesus pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice do meu sangue, é o cálice de uma nova aliança que eu faço com vocês, é o cálice de uma nova vida que eu proporciono a vocês, é o cálice que contém uma viva esperança para vocês, é o cálice que permite que vocês sejam lavados e remidos, perdoados e justificados. O cálice que permite que vocês sejam o meu povo, nação santa, sacerdócio real, escolhido, propriedade exclusiva minha, para pertencer ao meu reino, para pertencer ao reino de Deus, para ter comunhão com o Pai, para ser um com o Pai. Esse cálice simboliza essa nova aliança, a nova aliança no meu sangue que eu faço com cada um de vocês. Queria pedir que você trocasse teu cálice com alguém e abençoe a vida dessa pessoa. Abençoe, abençoe. Libere uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Amados, Jesus está aqui. Aleluia! Jesus está aqui. Jesus está aqui passeando, tocando em cada coração, abraçando. Sinta o abraço de Jesus. Sinta o carinho de Jesus passando a mão nos seus cabelos. Jesus te abraçando, Jesus te dando uma nova vida.
Jesus te chamando de filhinho. Jesus te abençoando. Jesus tocando no teu coração. Como um só corpo. Vamos participar do sangue de Cristo. Pode chamar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória, glória. Obrigado. Vamos agradecer, Senhor, tanto amor, tanta bondade que nos alcança, Senhor. Vamos agradecer, Senhor, a tua presença maravilhosa que nos enche. Vamos te agradecer, Senhor, a tua paciência para conosco, porque o Senhor espera que a gente melhore a cada dia. O Senhor acredita e confia na gente. Oh, Pai, vamos te agradecer. Obrigada, Senhor. Entregamos sim as nossas vidas ao Senhor, Pai. Entregamos tudo que temos, entregamos tudo que somos. Pai, ainda é pouco. Ainda é pouco, Senhor, o que temos feito, Pai, ainda é pouco para tudo que vamos fazer, para te agradecer, Senhor. E o Senhor merece ainda muito mais, muito mais. Receba esse nosso amor, Pai, receba o nosso louvor, receba, Senhor. Nessa manhã, o que temos de melhor para te entregar? O nosso coração. O nosso coração é teu, Jesus. O nosso coração é teu. Obrigada por esse momento de comunhão entre irmãos. Obrigada porque somos a tua igreja, Senhor. Somos o teu povo. Vamos chamar o Senhor pelo nome. Somos teus filhos. Filhos amados. Filhos amados. Obrigada, Jesus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Como eu te amo, se eu me prostro para os teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo meu é totalmente seu. Eu te amo, como eu te quero, se eu te gosto, aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou totalmente teu. Você pode cantar? Tudo que tenho, tudo que sou é teu, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou é para ti, Senhor. Tu foste formado pelo louvor da glória de Deus. Te encontra nessa manhã, crente com Cristo. Te encontro com Ele nessa manhã. Se encontra. Por que você está nessa terra? Só pelo dia. Para Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 11. Você vai poder sentar daqui 1 minuto. Deus me fez lembrar uma passagem em Lucas. Só existe 2 motivos que o homem chora. O homem chora. Um é um motivo de alegria e o outro é um motivo de tristeza. Esse é o extremo de um sentimento, de um desses 2 sentimentos, que faz o homem chorar. E Jesus, a Bíblia diz que quando ele veio para Jerusalém, ele para, ele olha para Jerusalém e ele chora. E a Bíblia diz assim que ele chora porque ele disse: Jerusalém, se tu soubestes
o que o inimigo tem preparado para ti. E Deus me fez pensar, ei Paris, o que o inimigo tem preparado para esse lugar. Mas só que a história não acaba aí. Jesus ele entra em Jerusalém. E a Bíblia diz assim, que foi uma entrada triunfal. A salvação chegava em Jerusalém. Aleluia. Ei Paris, se tu soubesses, Aleluia. mas o Cristo ele está aqui. Aleluia. Ele entra nas portas deste lugar. Aleluia. Ele vem. Ele chegou montado no jumentinho naquele lugar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que hoje ele vem em mim, em você. Hoje nós transportamos a glória e a presença de Deus para transformar esse lugar. E Deus ele vai usar eu e você para que a história desse lugar, dessa nação seja transformada. Eu falei com o Ricardo essa manhã. Falei, Ricardo, Deus está esperando nós, uma atitude de cada um de nós, para que Ele possa transformar esse lugar. E Ele está levantando. É uma geração de João Batista, aonde o Evangelho tinha sido calado por um tempo. Mas Deus levanta um profeta, João Batista, para preparar o caminho de Cristo. E Ele prepara uma geração de João Batistas, uma geração profética para preparar o caminho de Jesus, que Ele está à porta e Ele vai vir para resgatar uma igreja sarada. E Ele depende de você. Ele precisa e Ele conta com você. Amém? Capítulo 11 de Eclesiastes diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O versículo 5 diz assim: ó, assim como tua mão, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos ao ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repousa as suas mãos, ou a sua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Versículo de número 9. Versículo de número 8. Ainda que um homem viva muitos anos, regozije em todo eles, contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém? Pode se sentar. A gente já falou sobre semeadura, é uma parte de adoração a Deus também. Para quem não sabe, antes, quando o sacerdote convidava o povo para vir adorar a Deus nos templos, ninguém subia ao templo para adorar a Deus sem trazer algo nas mãos. A gente não pode chegar diante de um sacerdote ou diante de um profeta, aprendi isso com o apóstolo César Belucci, de mãos vazias, muito mais diante da presença de Deus, daquele que fez e faz todas as coisas. Nós não podemos chegar diante da presença de Deus sem alguma coisa para oferecer a Ele. E essa passagem, Deus me faz lembrar que muitas vezes a gente quer uma colheita imediata daquilo que a gente traz e semeia na presença de Deus. Mas o sábio Salomão, ele deixa bem claro: semeia, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E se você estudar um pouco a história, antigamente no Nilo, era um rio que atravessava o Egito, eles semeavam a semente dentro das águas do Nilo. E 3 dias antes da cheia, porque era uma época onde o Nilo enchia, 2 quilômetros ele abrangia, ele tomava de terras. Eles lançavam a semente sobre as águas e o rio enchia e semeava aquelas sementes. A terra ficava fértil, o rio abaixava e depois cada semente frutificava. E uma semente ela nunca dá na mesma proporção dela. Uma semente ela dá muito mais do que uma semente somente. Eu lembro uma vez que meu pai plantou 10 litros de feijão e ele colheu 10 sacos de feijão. Cada saco de feijão era equivalente a mais ou menos 60 litros de feijão. Então, para cada litro de feijão, 60 litros de feijão. Então, quer dizer, é interessante que a semente ela vai multiplicar. Jesus ele nos ensina isso quando ele diz que se a semente não morrer, ela não pode nascer. Se a semente não for semeada, se ela não for lançada,
Se ela não for, por um momento, não esquecida, mas se ela for deixada de lado. Porque o próprio Salomão ele diz: não vai lá depois ver aonde que você semeou, porque você não sabe como vai frutificar. Só espere, só creia que Deus ele faz multiplicar a semente. Todos nós somos crentes, sabemos o dever que nós temos que ofertar e dizimar na casa do Senhor. Então eu convido você a fazer isso com amor, porque o apóstolo Paulo disse que é com alegria no coração que nós fazemos isso, voluntariamente. Aquilo com que você sentir no teu coração. Não é o diabo que vai falar no seu coração. Não se iluda que, estou com vontade de dar 100zão. Ixi, o diabo que me falou, jamais. Porque jamais uma semente semeada no reino de Deus, ela não vai te trazer alguma maldição, jamais. Então o diabo ele não é bobo. Ele não vai te dizer para você dar uma oferta, jamais. Ele vai falar para você que é para você não dar. É diferente. Se você sentir no seu coração, é Deus que está falando com você. Traga o seu melhor para Deus. Traga aquilo que serve para você, porque o que não serve para você, não serve para Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé, a gente vai orar. Rapidinho, você, como vai funcionar? O envelope. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos a oportunidade de ofertar, ó Deus, e semear na tua casa. E nós queremos aprender a ver, ó Deus, a oferta não como dinheiro, mas como semente. Porque quando nós começamos a entender, Senhor, o poder que tem a semente que lançamos na tua casa, ó Deus, nós vamos ser cada dia mais fiel a ti. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos corações e ajuda-nos, ó Deus, a ser cada dia melhor, cada dia mais fiel, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Traz aqui. Então traga a sua oferta, quem quiser o envelope. Amém. Deus abençoe. Você
E agradecer aqui a presença de cada um de vocês e convidar a pastora Sandra, está orando pelas ofertas. Aleluia. Estenda a mão acima do dízimo oferta e profetiza para que o Senhor pode multiplicar, igual que Ele multiplicou o pão e o peixe. Porque Ele vai multiplicar. Aleluia. Pai, Senhor Jesus, o Pai, nos te agradece, Senhor Jesus, o Pai, por tua casa maravilhosa que o Senhor implementou. Muito obrigado por esse, Senhor Jesus, o Pai, essa obra que está nascendo, que vai frutificar, Senhor Jesus, o Pai. Muito obrigado. Senhor Jesus, não estou aqui, Senhor Jesus, te entregar no seu oferta, no seu dízimo, tuas mãos, nos consagra a ti, Senhor, com muito amor e carinho. Pai, Senhor Jesus, receba, multiplica, que tua casa nunca falta de nada, Senhor Jesus. Derrama bênção, prosperidade, uma abundância nessa casa. Como como servente de Deus, eu profetizo chuva de bênção, de prosperidade, abundância nessa casa, nessa igreja. Deus é fiel. Abra a porta do céu, derrama sem limite. Eu declaro essa palavra no nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, Senhor Jesus, dá sabedoria para ministrar esse dinheiro, Senhor Jesus, seu Pai, e nos te agradece, nos te louva, porque grande coisa tu vai fazer, em nome de Jesus Cristo, que teu nome seja glorificado. Amém. Amém, vamos estar encerrando. Antes eu queria só dar um aviso, que domingo que vem estaremos todos aqui às 10 horas da manhã para adorar o Senhor, para estar cultuando o nosso Deus. Traga um convidado, de preferência não cristão. A gente tem chance aqui de gente não crente para ganhar para Jesus. Vamos estar evangelizando essa nação. Como o evangelista André disse, nós somos responsáveis para ir para a glória de Deus nesse lugar. Nós somos os evangelistas da última hora, nós somos os discípulos da última hora. Então traga um convidado, domingo que vem às 10 horas estaremos aqui. Em breve nós vamos estar tendo outras atividades também, a gente vai estar comunicando à medida que os domingos vão passando, amém? E agradecer a cada um de vocês, agradecer o Tom pela força aqui que deu, o Alan, o violão, só Jesus para fazer esses milagres. E Ricardo, obrigado pelo som, pastora Alessandra. Deus abençoe. Hoje tem Santa Ceia também lá na Igreja Tribo de Judá. Aqueles que puderem ir, por favor, estejam indo lá, vai ser bênção, uma palavra de Deus para a sua vida. Se você não estiver em casa sem fazer nada, vai lá, vamos na casa de Deus. Não deixe de receber, Deus tem palavras para você. Então, abençoe, vá lá, faça uma visita. Santa Ceia lá também, né? Culto de Santa Ceia lá, então mais comunhão com o corpo de Cristo, amém? Obrigado, Pedro, computador, a Paty, as crianças, Fernando e a Dani, André e Anne, muito obrigado, gente. Cada um de vocês vieram, minha mãe, pelo pão, vocês vão com um pão de queijo gostoso ali. Tem uma comunhão especial preparada para vocês. Não pense que a gente se alimenta só espiritualmente, não. Também vocês vão poder encher a barriga lá fora. Tem torta, tem bolo. Para a gente poder passar um momento agradável juntos como uma família, amém? Estenda suas mãos para os céus. Que o infinito amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora e salvadora do seu amado Filho Jesus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vocês. Que essa semana seja uma semana a 200 por hora, que vocês sejam imparáveis, que essa semana seja uma semana abençoada, que vocês estejam com gás total, com pique total, para ganhar almas para Jesus, para evangelizar no seu trabalho, na sua vizinhança. Que as bênçãos do Senhor te alcancem, que elas corram atrás de vocês, que essa semana seja uma semana mais do que abençoada, seja uma semana de portas e janelas abertas, seja uma semana de conquistas e vitórias, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Vai na bênção, em nome de Jesus. Dessa escada, Gracias.
Você vai descer a escada e tem a primeira porta. Tem a primeira porta já não esquece não. Pode ser Ei, Azar, cuidado com a escada. Gente, limpo demais. E aí, como é que foi lá, Bernardinha? Tá, então a gente. Eu te. Ele disse 16